A nova lei da adoção, sancionada em novembro do ano passado pelo presidente Temer, traz mudanças que buscam acelerar o processo de adoção e fixa prazo máximo de 4 meses para que a justiça autorize. Bom, com essa nova legislação, crianças e adolescentes com deficiência, com doença crônica e grupos de irmãos, por exemplo, vão ter prioridade para serem adotados. O texto estabelece ainda que pais adotivos tenham os mesmos direitos trabalhistas de pais sanguíneos, como licença maternidade, estabilidade provisória após adoção e direito de amamentação. Bom, para que a gente possa entender melhor as principais destas mudanças, nós convidamos aqui no estúdio o juiz de direito, Marcel Andreata de Miranda, é juiz na comarca de Marau, na Vara da Infância e da Juventude, está como substituto aqui em Passo Fundo. Doutor, seja muito bem-vindo para o PFTV, é um prazer lhe receber aqui. Obrigado, Thaís, o prazer é igualmente meu. Exatamente, nós tivemos em novembro de 2017 a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente por uma lei promulgada pelo presidente Michel Temer após a devida tramitação no Congresso Nacional. E esta lei alterou dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, da CLT, justamente neste ponto já adiantado, que equiparou os pais adotantes dos pais biológicos e alterou também um dispositivo do Código Civil. Doutor, eu citei aqui rapidamente algumas, mas quais são, na sua visão, as principais mudanças que esta lei trouxe? A lei trouxe diversas alterações de prazo, isso é uma realidade. Mas o que chama atenção, Thaís, é que, novamente, o Brasil dá um recado de que se utiliza muito de um simbolismo legal. É uma mudança, claro, com bons propósitos, mas nós não podemos estacionar na mudança legislativa. O Brasil tem muitas leis excelentes, a Lei de Violência Doméstica é uma lei excelente, elogiada em organismos internacionais, mas na hora de aparelhar os serviços públicos, nós acabamos com o entrave da falta de recursos. Então, embora a lei, após essas alterações, preveja a existência de equipes técnicas dentro do Poder Judiciário, por exemplo, não é uma realidade que se tem em todos os lugares. Isso na prática nem sempre acontece. Na prática nem sempre acontece. Mas, claro, tivemos diversas mudanças positivas que podem ser implementadas de pronto, como a reavaliação a cada 3 anos do cadastro de pretendentes. Nós tivemos esta alteração que concede direitos trabalhistas aos pais adotantes. As questões do prazo de duração do processo, embora num primeiro momento pareçam relevantes e importantes, ela também esbarra na possibilidade de que os juizados da infância tenham ou não tenham de cumprir esses determinados prazos, que de certo modo até se assemelham ao que o Conselho Nacional de Justiça já havia estabelecido anteriormente por resolução. Um outro ponto que é importante chamar a atenção é que, embora esta alteração que dá prioridade aos grupos de irmão, às crianças e adolescentes portadores de deficiência ou com deficiência, para ficar mais adequado, foi tímida no sentido de que poderia incluir também a questão da adoção tardia. Poderia dar preferência aos processos, prioridade aos processos em que temos a chamada adoção tardia, que é um dos grandes gargalos, um dos grandes problemas que temos dentro do sistema da infância para adoção. Para que essas crianças fiquem, é claro, o menor tempo possível em uma casa de acolhimento. Nós falamos isso durante esta série, doutor, no decorrer da semana. Eu também queria lhe perguntar qual é o entendimento hoje da Justiça e se houve mudança com relação à família extensa. Bom, a família extensa é um conceito que já temos no ECA desde a promulgação, que são considerados aqueles familiares que não são nem pai nem filho, nem ascendentes nem descendentes. Ou seja, um parente próximo, um primo, um tio, desde que tenha afinidade. Este, inclusive, um dos pontos polêmicos desta alteração, porque inseriu ali no 19A da nova legislação que está inserida no ECA, um dispositivo que prevê que quando a mãe entrega um filho à adoção voluntariamente, logo após o nascimento,
que a Justiça da Infância, que o Juizado da Infância tenha, que o sistema de rede de proteção da infância tenha que buscar pessoas aptas ao exercício da guarda na família extensa. Isto nos coloca em uma situação de instabilidade dos laços, porque a guarda é um mecanismo temporário, precário. Pode ser que daqui a 8 anos, por exemplo, se fizermos uma colocação em família extensa por meio da guarda, que o guardião não queira mais exercer a guarda e faça a devolução, entre aspas, a entrega ao Juizado da Infância e da Juventude, dizendo, olha, não posso mais exercer a guarda. E isto provoca, ou pode provocar, de acordo com o entendimento, um acolhimento institucional. Então, o ideal é que os laços sejam tornados definitivos por meio da adoção. Então, talvez não fosse recomendável a inserção dessa busca pela família extensa nestes casos de entrega antes do nascimento ou logo após o nascimento, porque nesses casos não há sequer formação de vínculo afetivo com a família extensa. Doutor, muito rapidamente, só para concluir, são cerca de 10 mil crianças hoje, crianças e adolescentes no cadastro aptas à adoção, cerca de 40 mil pais ou famílias inscritas. Na sua visão, onde está a principal dificuldade? A principal dificuldade é exatamente na questão do perfil. Grande parte dos casais que pretendem adotar, dos pretendentes à adoção, selecionam ali já no início, quando vão se habilitarem à adoção, um perfil de criança recém-nascida, que não tenha deficiência, que não tenha nenhum tipo de doença, que não tenha irmãos. Então, este perfil limitado que usualmente os pais, os pretendentes à adoção, melhor dizendo, preenchem e se candidatam a adotar, são de casos de menor número que são submetidos ao Poder Judiciário e à adoção. Então, se houver uma campanha, se houver uma conscientização para adoção tardia, para ampliação desse perfil, pode ser que a gente consiga atender ao interesse que é das crianças, em primeiro lugar. Que é de ter uma família. E não dos pretendentes à adoção. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações, um bom trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado. E olha, amanhã, nessa última entrevista da série sobre adoção, nós vamos falar sobre as casas de acolhimento de Passo Fundo e também sobre o trabalho que a UPF realiza com os monitores destas casas.